Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, estão treinando bastante exercício de tática, mate 1, mate 2? Vocês têm que treinar bastante para conseguir melhorar o nível só fazendo muito exercício de tática. Se vocês não estão fazendo, comecem a fazer, porque é a chance que vocês têm de evoluir. Agora eu vou começar falando do que agora aqui? Vamos conversar sobre o centro, começar a falar sobre desenvolvimento, espaço, abertura. Vamos começar, tá? Vamos lá. Como em toda contenda militar, o jogo de guerra e também em quaisquer competição desportiva por equipes, o controle do centro é vital. No xadrez não é diferente. As evoluções das peças da abertura no meio jogo estão absolutamente condicionadas pela sua relação com o centro. E o centro, o que é? E4, E5, D5 e D4. Esse é o centro principal. Só que tem alguns teóricos, algum pessoal que gosta de expandir. Eu também gosto. Eu trato o centro um pouquinho maior. Que o que eles dizem que o centro é? É um centro expandido com C3, C6, F6 e F3. Isso daqui seria todo o centro expandido. Centro ampliado que eles dizem. Opa. Então tudo isso que está em verde é o centro ampliado, tá? Você tem o centro ali propriamente dito e também tem o centro ampliado, que é isso daí. Então o centro tem a ver com as principais, que eu vou deixar em outra cor aqui. Opa. Que é o principal, e as adjacentes, tá? A luta principal do jogo do xadrez vai ser aqui, tá? Quase sempre. Vamos, no começo, pelo menos, vamos por aí. Vamos pensar assim. Vai ser assim também, muda um pouco, mas tem vários conceitos de modernismo, hipermodernismo, isso aqui que atacavam o centro de outras maneiras. Mas vamos esse daí no sentido clássico. Então, a luta pelo centro é mediante a ocupação por parte de peças, sobretudo peões. Você tem que ocupar aqui da melhor maneira para controlar as casas centrais com peças e peões. Que vai? Vamos começar a estudar as fases da partida. Que fase da partida que você tem? Você tem a abertura, o desenvolvimento das peças e o final. A abertura é o meu desenvolvimento, que é o meu jogo, e o final. O que nós vamos fazer? Vamos estudar aqui na abertura. Qual que é a característica? O que você tem que fazer sempre na abertura? Tentar dominar o centro, desenvolver as casas para as peças para casas ativas, isto é, que ataque mais casas, que defenda mais casas desse centro e colocar o rei em segurança. Lembra do rock? Um dos jeitos de você colocar o rei em segurança é fazer rock. Uma vez que o xadrez joga em turnos alternados, isso é, um faz um lance e o outro faz outro lance, e aí vai. O tempo é fundamental, do tipo, se você errar o lance, o cara pode emparedar você, né? O cara pode acertar, porque ele vai jogar depois. E o que acontece? Todo mundo fala, como as brancas começam a jogar, ela tem uma pequena vantagem em relação às negras. Desde que você aproveite, né? Porque não adianta você jogar as brancas e jogar uma posição totalmente defensiva. Então,
No desenvolvimento, as peças contêm avanço de peões centrais e desenvolver peças. As primeiras das expressões não requerem uma explicação. Uma partida normalmente se abre com o avanço do peão de E ou de D. Tá? Não é que você sempre tem que abrir assim. Entenda uma coisa. Por quê? Por quê? O peão de E, se você sair com o peão de E, o que o peão de E facilita? Não é, entenda uma coisa. Não todas as aberturas têm que ser desse jeito. Eu vou mostrar isso daqui. Qual a vantagem de você sair com o peão de E? O peão dele libera o bispo para ir para cá, libera a dama para ir para cá. Por qualquer lugar isso é, você libera duas peças poderosas. Tá? Você viu que então ele abre. E qual a sua intenção? O que eu falei, desenvolver as peças para casas ativas. Então você pode atacar com as duas peças, defender aqui, mas você coloca duas peças importantes no jogo. O E5 ele também pode sair dessa mesma maneira. E é assim também, do mesmo jeito que você pode ir para lá com a dama, ele também abre lá, o dele pode vir para cá nas casas pretas, o bispo dele, né? Em todas essas casas e a dama em todas essas casas. Tá? Por quê? Essas duas abrem duas diagonais poderosas, as peças começam a jogar, que faz parte do desenvolvimento. Lembrando, você tem que dominar o centro, desenvolver as casas para peças ativas e colocar o rei em segurança. Você colocou um peão no centro. Esse peãozinho, por exemplo, das brancas defende aqui e aqui, e o das negras defende aqui e aqui. Ou seja, ele está seguindo o que a gente falou. Está tentando dominar o centro e ele desenvolveu peça, tá? Então vamos lá. Lógico que aqui você pode sair também com os cavalos, porque o cavalo pode pular, é a única peça que pode pular, lembra? Lembra que falei para vocês? O cavalo pode pular a peça, então ele pode sair para cá, pode sair para cá, pode sair para cá depois. E é a mesma coisa aqui. Porque ele pode pular peças. Agora, por exemplo, esse bispo aqui não consegue sair, nem a torre, porque ele não, do jeito que está aqui agora, ele não consegue sair. E nem essa torre. Tá? E do outro lado é a mesma coisa. O cavalo consegue vir para cá. O cavalo consegue vir para cá. Opa. O cavalo consegue vir para cá. Consegue vir para cá. Por quê? Porque ele pode pular a peça. E consegue vir para cá. Certo? Essas peças podem pular. Então você já consegue. Ó. Você consegue movimentar os dois cavalos. Consegue movimentar um bispo. Nas brancas, o bispo branco. E nas negras, o bispo das casas negras. Tá? Certo? Então vamos lá. Aqui o que você pode fazer? É óbvio, por exemplo, assim, você tem que jogar suas peças
para proteger e atacar o centro. Então, por exemplo, você não vai jogar o cavalo aqui, por exemplo, em F2. Por quê? Se você seguir essa setinha aqui do azul aqui do cavalo, por quê? Porque o cavalo, no caso, se você colocar o cavalo aqui, o cavalo vai trancar o bispo, vai trancar a dama e não vai entre aspas, atacar o centro, mas você vai trancar as peças. Então, qual uma casa boa para o cavalo? Uma casa ótima, a casa do cavalo, é essa daqui, ó. Essa em azul. É a melhor casa para quê? Porque essa em azul você ataca o cavalo dele. Você ataca um monte de casa aqui, ó. Ataca aqui, ataca aqui. Entendeu? A mesma coisa esse cavalo. Qual que é o melhor lance para ele aqui no começo? É vir aqui, nessa casinha verde. Por quê? Aqui ele defende o peão aqui, ó. Tá vendo? Ele defende esse peão. Jogando o cavalo em C3, ele vai defender o peão D4 e vai atacar, ó, aqui, vai atacar aqui. Você vai estar fazendo o quê? Você vai estar seguindo o que eu falei para vocês no começo. Do que? Você tem que desenvolver as peças para lugares onde ela ataque o centro. O mesmo vale para o lado das negras. Tá? Então você consegue fazer aí um monte de coisa. Então, que assim, você consegue bastante coisa. Tá? Então, assim, aqui você desenvolve. E você vai tentar pôr essas peças o quê? Em casas mais ativas possíveis. E que não atrapalhe nada. Por exemplo, o bispo pode vir para cá. Ó. O bispo, um bom lugar para o bispo é aqui, você concorda? Ele ataca o centro e impede, ele vai atrapalhar essa peça de vir aqui. Porque lembra que ó, no primeiro movimento, quando a peça os peões estão na sua posição original, ele consegue pular duas casas. Por quê? Porque você quer impedir ele de ocupar o centro. Porque você quer, então, por exemplo, aqui o bispo é uma boa casa. Para ele é a mesma coisa, se ele for. E o que você ataca? A casa mais fraca, se você olhar do xadrez, por exemplo, das negras é essa daqui e das brancas é essa daqui. Por que essa casa fraca? Pode ver, ó. Aqui, essa casa aqui. Essa casa aqui. Você tem a torre protegendo, certo? Essa casa aqui. Você tem o bispo protegendo. Tem uma peça sempre protegendo. Essa casa aqui, você tem a dama protegendo. Esta aqui também está protegendo. O bispo também protege essa. Essa casa aqui, em verde, só o rei protege essa casa. E o rei é a peça mais importante do jogo. Então, olha o que você fez com esse movimento do bispo. Você ativou, colocou o bispo no lugar que ele ataca um lugar muito importante. Que é essa casa aqui. Que é F7. Então, ó, é um lugar importante para você colocar as peças. Tá? Daí você tem que desenvolver as peças mirando no centro. Lógico, as negras vão responder. Tá, ele pode responder de várias maneiras. Ele vai fazer o que? Ele vai desenvolver as peças dele também. Tá?
Sei lá, ele pode, por exemplo, ele vai desenvolver e jogar o cavalo aqui. Por exemplo, jogar o cavalo aqui, daí ele está atacando o seu peão, ó. Você está atacando o peão que tem defesa, ó. Ele pode capturar, se você atacar o peão lá, ele pode capturar com o rei. Agora, ele consegue atacar ele com o cavalo, ele desenvolveu o cavalo e consegue atacar esse peão aqui seu. Lógico, tem várias maneiras de você defender esse peão. Qual a melhor maneira de você defender? É desenvolvendo peça. Eu desenvolvo, tem que ser coisas ativas. Por exemplo, se jogar o cavalo aqui, ó, o cavalo vai defender o seu peão, vai lutar contra, desculpa aqui. Ele vai atacar o peão. Ele vai defender o seu peão aqui, tá? E vai também proteger essa casa aqui. Então, se você for ver, ele defende aqui e aqui. O que ele está fazendo? Se você for ver, ele está atacando o centro principal. E você defendeu o ataque do cavalo dele, que estava atacando o peão aqui. Certo? Daí também ele pode chegar lá, jogar lá, sei lá. Ele pode jogar, por exemplo, um lugar interessante. Ele pode fazer o seguinte: ele pode, por exemplo, jogar o cavalo aqui. O cavalo dele é a mesma coisa. Ó, o cavalo está protegendo o peão e tá atacando algumas casas aqui que por enquanto não tem nada, mas ele vai lutar por a casa. Se você avançar o peão, qualquer coisa, ele tem condição de lutar. Tá, e aqui do mesmo jeito. Você desenvolveu o quê? Você desenvolveu as peças de uma forma bem ativa. Por quê? Todas as suas peças estão voltadas para as casas centrais, que eu falei para você. Qual que eram as casas principais? Essas casas. É onde a maior luta ocorre. É lógico que volta também aqui. Aqui, tudo aqui, o miolo aqui. Mas vamos voltar, vamos chegar só naquelas. Mas você está vendo? Todas essas peças aqui, do jeito que estão aqui, estão fazendo o quê? Estão atacando ou defendendo. De alguma maneira, ela está atacando o centro, tá? Vocês entenderam? Ó? Então, todas as peças estão seguindo o que a gente falou. Meu, você tem que tentar desenvolver as peças para. E as negras também podem fazer a mesma coisa. Ela vai atacar o quê? O ponto mais fraco das brancas, que é o quê? Esse peão aqui de F2, que só está defendido pelo rei. Tá? Então nós fizemos o quê? De alguma maneira nós tentamos dominar o centro. Todas essas peças estão. Você está desenvolvendo as peças tudo para casas ativas que atacam o centro. Atacam e defendem o centro. Certo? Então, o que você vai fazer agora? Colocar o rei em segurança. É lógico que você vai ter que desenvolver mais peças. Mas quando você pode, coloque seu rei em segurança. Por que em segurança? O que você vai fazer aqui? Lembra que eu falei, ó, lá no comecinho tinha um movimento que botava o rei em segurança, você mexe duas peças, é o rock. Você vai pegar o rei, pumba. Agora o que aconteceu? O ponto fraco dele, que era F2, que era essa casa aqui, que o seu bispo podia atacar, está defendido pela torre. Então não é mais um ponto fraco. E se você faz do lado, você faz o quê? Faz a mesma coisa. Faz o quê? Vou defender, atacar o centro. Agora eu vou fazer o quê? Vou colocar meu rei em segurança. Você viu então? Então você colocou o rei em segurança.
tá? Agora o rei de você está em segurança e você está com as peças todas voltadas para o centro, não, que eu falei para vocês, lembra? Que é o de. Esse é o centro principal, mas na realidade tudo. O que, que você tem? Você está vendo? Ó, tum, 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 tum. Agora faz o quê? Por exemplo, assim, reforce o centro. Essa peça aqui, por exemplo, essa peça aqui. Mas essa peça é uma peça poderosa, ela está atacando aqui, está atacando aqui. Você pode fazer o quê? Você pode defender ela. Então, um bom movimento é o quê? Que você vai fazer o quê? Olha bem, ó, se você mexe esse peão aqui para D3, além de estar defendendo esse peão aqui, você está desenvolvendo, abrindo um lugar para o bispo. Ó. Tá? Você está vendo? Ó, você está botando mais uma peça, você está abrindo espaço para mais uma peça. Você está desenvolvendo a sua peça e está atacando, por exemplo, se você colocar aqui, né? Você está cravando, lembra da cravada? Você está fazendo isso. E aqui é a mesma coisa. Se você joga aqui, você está aqui, você pode cravar. Tá bom? Aqui jogou as brancas. Agora você vai fazer o quê? Por exemplo, aqui. Você lembra da cravada? Você tem uma peça menor. Quer dizer, se ele tirar o rei, o cavalo, eu posso atacar a dama. Daí você vai falar, mas Carlos, essa peça, por exemplo, não tá atacando o centro, verdade. Tá atacando o centro expandido. Mas ela tá atacando, ela tá cravando, ela tá praticamente deixando essa peça. Por quê? Do jeito que tá aqui, vou fazer a mesma coisa do outro lado lá. Do jeito que está aqui, esse cavalo não pode atacar, por exemplo, esse peão. Não é que não pode, poder ele pode, mas se ele atacar, eu pego a dama dele, que é a peça mais forte dele. Então lembra da cravada? Nós falamos sobre isso, sobre os temas táticos. É a cravada. Aqui é o mesmo caso. Você tem uma peça menor, você está fazendo o quê? Ele está impedindo eu de atacar a peça, porque se eu tirar o cavalo, por exemplo, faz de conta que eu não vou fazer atacar que eu vou perder. Mas, por exemplo, se eu atacasse esse peão aqui com o cavalo aqui, ele ia pegar minha dama. Quer dizer, não vale a pena você dar dama, porque a dama é a peça, depois do rei, é a peça mais poderosa do jogo. Vocês estão entendendo? E ele está fazendo o quê? Você estava com uma peça fora do jogo, o bispo, você colocou ela em jogo e ela vai estar o quê? Ela está atacando um defensor do centro. Você concorda que se você atacar um defensor do centro, você está atacando o centro? Você está atacando o centro. Porque você está querendo tirar uma peça que está defendendo ou atacando o centro, uma peça que não estava, que estava fora, concorda? A peça estava fora e você botou em jogo. Tá? Então você pode atacar. Então você vai fazer o quê? Sempre tentar. Detalhe, quando crava uma peça sua, sempre tente descravar. O que é descravar a peça? Quer dizer, você pode ameaçar a peça. Tá? Por exemplo, você pode. Agora quem mexe é. Você pode, por exemplo, jogar esse peão aqui. Agora você está fazendo o quê? Você está ameaçando esse bispo aqui. Se ele deixar essa peça aí, lembre-se, lembra que o peão valia um ponto? Ó, o peão vale um ponto e o bispo vale 3. Só que detalhe, o bispo não pode capturar esse peão porque esse peão aqui está defendido por esse. Se ele capturar, ele perde. Então, ele vai perder o bispo se ele capturar. Você daí ia estar trocando uma peça que vale 3
por uma peça que vale 1, quer dizer, não vale a pena. Tá? Daí você tem que fazer o quê? Você vai ter que tirar, fazer alguma coisa, tirar a peça daí. Porque senão você vai perder. E a mesma coisa você pode fazer lá do outro lado. Certo? Daí, por exemplo, o cara joga aqui, você continua com o tema da cravada. Tá? Então tem o tema da cravada. Você está cravado do mesmo jeito. Agora vai lá. Então ele vai fazer o quê? Ele vai, por exemplo, aqui jogar aqui. Você continua cravado. Ele vai fazer o quê? A mesma coisa do outro lado agora, por exemplo. Daí você pode fazer a mesma coisa também. Do mesmo jeito que você pode tirar ele, do mesmo jeito que ele podia, que você pode, por exemplo, vir para cá. Do mesmo jeito que você pode vir, por exemplo, para cá. Do mesmo jeito que você pode vir para cá. Tirando, ele pode jogar aqui. Tá? Ele pode fazer o quê? Então, ele pode fazer a mesma coisa do outro lado, certo? E você pode fazer o quê? Então, assim, ele recuou, mas continua cravado. Porque é interessante você cravar peças. Tá? É óbvio, ele pode sair, depois nós vamos explicar. Mas o que ele está falando, você viu? Ele ameaçou uma peça que estava ameaçando. Aqui, a mesma coisa, ela está cravada, você pode avançar o peão aqui. É que eu mexi com as brancas aqui, né? Faz de conta que eu vim aqui e eu posso mexer aqui. Tá? Ele faz o quê? Ele está ameaçando o bispo, a mesma coisa. Eu posso trocar o bispo pelo cavalo? Posso. Porque lembra, o cavalo e o bispo vale a mesma coisa, vale 3 pontos. Tá? Assim você pode pegar, mas você tem que ter ciência que você vai perder a peça. Porque se você capturar o cavalo, a dama pode capturar você, e esse peão aqui também pode capturar você. Mas você pode fazer, ou você pode recuar aqui, né? Tá? E manter a cravada. O que eu quero que vocês entendam é isso, que é uma luta pelo centro. Você viu, ó, você tem que fazer o quê? Você tem que tentar dominar o centro. Você pode dominar o centro com peões, pode dominar o centro com peças, tá? Mas tenta fazer as peças todas atacando as casas centrais para brigar pelo centro. E o jeito de você brigar pelo centro é você eliminar também peças do adversário que estão protegendo o centro. Tá, por exemplo, o cavalo está protegendo o centro. Esse cavalo aqui, por exemplo, olha, ele está protegendo. Ele pode atacar, pode vir aqui, certo? Ele pode atacar essa peça. Ele tem uma força no centro, tá? Então você pode dessa maneira trocar o bispo pelo cavalo, porque você vai estar atacando o centro. Então a maneira de você defender, você ao mesmo tempo está defendendo e está atacando. Então não é ruim. Porque você desenvolveu uma peça e você desenvolveu uma peça atacando o outro do adversário. Vocês conseguiram entender? Então é assim, é um negócio. Você sempre tem que manter as peças atacando no centro, de preferência. Tá? Então, se você desenvolver a mesma coisa, você vai trazer, por exemplo, sei lá, agora vai. É que aqui, a hora que veio, por exemplo, o bispo volta para cá. Agora você desenvolveu. Que peça que você tem que desenvolver agora? A gente brinca. Para você terminar o desenvolvimento, você sempre tem que ter. A gente brinca uma torre olhando para outra torre. Tem uma dama aqui no meio.
A dama é boa em todos os lugares. Você pode desenvolver, sei lá, a dama. Por exemplo, a dama aqui é uma boa casa para dama. Sei lá, aqui também. Ele moveu lá, por exemplo, você pode vir para cá. Certo? A dama está protegendo a pecinha aqui. Está protegendo a peça aqui. Está protegendo o ponto fraco também, ó. Caso o bispo ataque, também está protegendo. Você moveu a dama dos dois lados. Agora, ó, olha aqui, ó. Você tá uma torre olhando para a cara da outra, tá? E o que você sempre tem que tentar fazer? Trazer todas as peças, o que vai trazer para o centro. Então você vai fazer o quê? Por exemplo, tentar trazer as torres para o centro. Porque aqui ela tem mais função, você acredita? Aqui ó, ela está defendendo o peão, ela está, de alguma maneira, lutando pelo centro. Do mesmo jeito a outra torre também está lutando pelo centro. Tá? Você entendeu? Daí você vai desenvolver. É lógico que você pode desenvolver para outras casas, né? Que a torre é uma peça que sempre, quase sempre você usa no final. Então, é assim. Então, no começo, para ela tem muita. Porque ela anda na vertical e na horizontal. Nunca tem muito lugares para ela andar, né? Nunca tem muitos lugares para ela andar. Que ela anda aqui nessa setinha vermelha. E aqui. Quer dizer, ela pode andar aqui. O que você pode fazer? Trazer as duas torres para o meio. Por quê? De alguma maneira ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar a defender o centro. Pode jogar lá e pode trazer aqui também. Certo? Você está vendo então? Você está voltando todas as peças para a batalha central. Tá? Isso daí é o que você vai fazer. Você vai fazer o quê? Dominar o centro. Você vai tentar dominar. É lógico que os dois vão estar brigando aí sempre no centro. Mas você fez o que você podia. Você pegou suas peças e E todas essas peças estão voltadas de alguma maneira para defender uma peça que está atacando o centro, para atacar uma peça que está atacando o centro. Então você fez o quê? Você completou o desenvolvimento. Você desenvolveu todas as suas peças, tá? Deixou uma torrinha olhando para a cara de outra torre, tá? Só tem aqui, ó. Quer dizer, não tem nada entre eles, só tem o rei aqui. E aqui é a mesma coisa. Você desenvolveu todas as suas peças estão no jogo, ó. O cavalo, o bispo, tá? Lógico, tem várias maneiras de desenvolver. Eu tô querendo que vocês entendam o conceito. Porque depois vocês vão aprender a abertura, um monte de coisa, daí você vai ver que isso daí pode mudar um pouco. Mas assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o conceito que você tem que tentar tomar conta do centro. Tá? Então é onde as batalhas mortes vão acontecer, aí no centro. Tá bom, pessoal? O que eu queria passar para vocês era isso. Vocês. Desculpa aí. Vocês prestem muita atenção nisso, tá? Depois eu vou ensinar aberturas para vocês, defesas, tudo. Mas, a princípio, o que eu quero que vocês guardem, que as peças suas desenvolvam voltadas para o centro. E você também desenvolveu todas as peças, ó, todas as peças estão fora. O que é desenvolver as peças? É tirar as peças do lugar onde onde elas estão originalmente. Quer dizer, o bispo estava em C, o cavalo em B, as torres estavam em H e A, o rei também trocou, o rei ficou em D e E, e aí o que eu estou querendo dizer para vocês é isso, você desenvolveu, tá?
Então, pessoal, é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Clique no sininho, que eu vou tentar agora, vai sobrar mais tempo para mim, eu vou ter mais tempo agora que vai sobrar mais tempo para postar e vou começar a colocar mais vídeos, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado.